Oi, crianças, voltei. Agora para a gente conversar um pouco sobre as situações que a Márcia trouxe no domingo, que era para a gente passar a semana analisando. Então, vocês hoje já têm condições de refletir sobre essas situações e compreender que, infelizmente, elas são situações comuns e que pode acontecer com a gente. Então, eu escolhi 4 delas para a gente conversar porque elas têm algo em comum com a história que a tia Carol trouxe, que nós já conversamos, que é a abelhinha ranzinza. Lembrando, crianças, que você ferir as leis de Deus é toda vez que você age de forma negativa com o seu próximo. Então atinge sim as leis de Deus, tá bom? Bom, a primeira pergunta, ou melhor, a primeira situação que eu peguei pra gente conversar é a situação 4. Você acorda mal-humorado, respondendo mal para todo mundo. Nós nos tornamos devedores das leis de Deus só por causa disso? Só porque somos mal-humorados? Vamos lá para as respostas. O Fernando disse assim: sim, não podemos fazer aos outros o que não queremos que façam com a gente. O Max: sim. O Caio: somos, porque nas leis de Deus fala que nós não devemos ser mal-humorados sem motivo. O Rafa: não é motivo não. Tem que fazer uma prece e pedir para ficar calmo, mais relaxado. O Vitor: sim, fico em dívida com as leis de Deus. A Olivia: isso não tem muito a ver com as leis de Deus. As leis de Deus estão na nossa cabecinha. Ferir um pouco? Porque a gente já acordou desse jeito. A gente não vai viver um dia bom. A Luana: quando acordamos mal-humorados, nós acabamos magoando o sentimento dos outros com o nosso mau humor, infringindo uma das leis de Deus, assim nos tornamos devedor. Isso mesmo. Então, nós ferimos, sim, as leis de Deus, pois, como disse o Fernando, nós devemos fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse, né? Já conversamos sobre isso. Nós já vimos que nós não temos motivos para ficarmos mal-humorados, porque apenas estamos tendo uma reação de uma atitude nossa. Nós tomamos uma atitude e temos uma reação. Qualquer situação, seja qual for. Então, estou com uma dor de barriga, por isso estou mal-humorado. Será que eu comi bolo demais? O que será que aconteceu? Alguma coisa eu fiz para ter essa reação, não é? Bom, acordar mal-humorado pode estar ligado a como foi a nossa noite. Ou seja, o que será que nós fizemos durante a noite enquanto o nosso corpo físico estava dormindo? Vocês se lembram da história da semana passada? Da Hilda, que ela se encontrou com o papai dela e nós conversamos um pouquinho. Então, nós vamos acordar super bem dispostos, dependendo da noite que nós tivermos, não é? Bom, o Rafa lembrou de uma coisa muito importante, que é a prece. A prece, Rafa, é uma ótima ideia e devemos sim fazermos prece quando estivermos irritados, nervosos, tristes, e isso com certeza vai acalmar. Mas algumas vezes nós estamos tão bravos, tão nervosos, que nós não conseguimos nos concentrar. Então vale a pena aquilo que eu falei lá no outro vídeo. Vamos tentar se acalmar como? Ficando em silêncio para não correr o risco de ofender alguém. Vamos se afastar um pouco, tentar respirar e se acalmar. Quando a gente se acalmou um pouquinho, isso vai nos dar condições da gente entrar em sintonia com os benfeitores. Aí sim, nós podemos fazer uma prece, porque os benfeitores vão sentir a nossa sinceridade e o nosso pedido de auxílio. E com certeza eles vão nos ajudar, tá? A outra situação foi a situação de número 11. Aconteceu algo que te deixou muito nervoso e você desconta esse nervoso na primeira pessoa que você encontra e deixa essa pessoa super magoada. Isso é motivo
para você ser devedor das leis de Deus? Vamos lá para as respostas. O Fernando: não podemos descontar em ninguém, não se pode magoar ninguém, se você não pode receber em dobro. O Max: não. O Caio: é motivo porque nós nunca devemos descontar os problemas nos outros. O Rafael: de jeito nenhum. Como eu já disse, você tem que fazer uma oração para que você não fique nervoso, mesmo que esteja muito nervoso. Tente se acalmar. A Olivia: é motivo sim. Não é um motivo grandão. Fere porque Deus se importa com isso. Como a Márcia está falando, vale para Deus também, porque Deus está vendo tudo que as pessoas fazem de errado. Então vale tudo que a Márcia disse, vale para Deus. O Vitor: sim, ficar bravo e descontar nas outras pessoas fere as leis de Deus. A Luana: sim, porque você está descontando na pessoa que não tem nada a ver com os seus problemas. Não devemos magoar ninguém, mesmo nervosos ou com problemas. Sim, crianças, descontar os nossos problemas nos outros fere sim as leis de Deus. Nós colhemos tudo o que nós plantamos. Portanto, magoar as pessoas é algo errado. Então, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher desavenças, mais irritação, não é verdade? Nós não devemos nos livrar do nosso erro apenas pedindo desculpas, porque desculpas são apenas palavras. Então, a gente não pode usar isso como uma justificativa para a gente sempre magoar as pessoas. Então, nós já somos inteligentes, nós temos a inteligência, Deus nos deu a inteligência, então nós devemos escolher, devemos evitar magoar as pessoas, não é? Vamos lá para a próxima situação, que é a situação 12. Maltratei alguém, mas me arrependi e pedi desculpas. Neste caso, sou devedor das leis de Deus? As respostas. O Fernando: sim, as desculpas não vão tirar as feridas do coração magoado. Agora o Max: isso não é ferir as leis de Deus. Será? O Caio: não, porque você se arrependeu e pediu desculpas, então você não é devedor das leis de Deus. O Rafa: bom, se você pediu desculpas e mudou suas atitudes, não vai mais fazer aquilo de novo? Nunca mais mesmo? Você não é mais devedor das leis de Deus. Mas se você pediu desculpas e continuou, isso é a mesma coisa que não falar nada. A Olivia: não é devedor, porque na hora você maltratou. Mas depois ficou tudo normal. Eles se entenderam, ele pediu desculpa, daí você explica para a pessoa o que aconteceu e fica tudo normal. Não pode fazer de novo, senão fica tudo repetindo. Fica normal, fica ao contrário. Fica normal, fica ao contrário. E vai ficar repetindo o dia inteiro. Mas será que a pessoa que recebeu aquela ofensa, ela se sente normal? Vamos pensar? Eu acho que não, eu acho que aquela mágoa pode até durar mais do que o necessário, não é? Por isso devemos tomar cuidado. O Vitor: acho que pedindo desculpas deixou de ser devedor das leis de Deus, mas não pode mais maltratar. A Luana: depende. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, do fundo do coração, se a pessoa não cometer o mesmo erro novamente, aí ela sai devedor, pois assumiu o seu erro e se arrepende. Acho que a Luana quis dizer que ela deixa de ser devedor, né? Vamos lá. Se arrepender, crianças, é o primeiro passo. Para quem realmente, né, é verdade, ela magoou a pessoa e se arrependeu, então o primeiro passo
que legal, essa é arrepender. Como disse o Rafa, a Olivia, ela comentou no final, né? O Vitor, a Luana, se arrepender então é importante. Não ter a mesma conduta é essencial, porque senão ficamos só em palavras, como disse o Rafael. Porque senão, se for só palavras, fica como a Olivia falou, tudo se repetindo. Fica normal, fica ao contrário. Fica normal, fica ao contrário. E não é esse o objetivo, né? Então, crianças, nós não podemos esquecer da lei de causa e efeito. Essa lei, assim como todas as leis divinas, as leis de Deus, elas são perfeitas e elas regem o universo todo. Deus, ele é justo, então cada um receberá de volta aquilo que deu. A gente vai colher o que a gente plantou. Como nós sabemos, as leis dos homens podem até não ser cumpridas, mas as leis de Deus serão sempre cumpridas de alguma forma. Então, todas as nossas ações, até aquelas que aparentemente ninguém viu, Deus está vendo e ela passará também por essa lei, a lei de causa e efeito. Então, toda causa terá uma consequência. Nós devemos, agora que já sabemos de tudo isso, devemos fazer o bem para que volte o que para nós? O bem. Devemos tomar boas decisões, tomar atitudes boas, pensando antes de agir, para que a gente possa receber coisas boas, já que a gente compreendeu que a lei de causa e efeito serve para todos, sem exceção. A última situação que a Márcia trouxe é a de número 13. Não assumir os seus erros, culpando o outro. Traz dívidas com as leis de Deus? Vamos às respostas. O Fernando, sim, muitas dívidas. O Max, sim. O Caio, não assumir os seus erros já é ferir as leis de Deus. Prejudicar outras pessoas também já é ferir as leis de Deus. O Rafa, traz dívida sim, eu acho, porque tem muitas pessoas que culpam o outro. A Olivia, traz um pouco, Deus está vendo. Tem um tamanho pequeno e o tamanho grande. Mas não pode ferir nem do tamanho grande, nem do tamanho pequeno. É errado de todo jeito. O Vitor, sim, não assumir nossas culpas nos deixa devedores das leis de Deus. E a Luana, sim, pois devemos assumir todos os nossos erros. Jamais devemos colocar a culpa nos outros das nossas ações. Como nós já vimos, todo erro é gravado na nossa consciência. Aliás, todos os erros e todos os acertos. Tudo é gravado na nossa consciência. Portanto, crianças, não assumir os nossos erros e ainda culpar o outro traz uma dívida, com certeza, com as leis de Deus. E uma das leis de Deus, lembrando que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, nada mais justo do que nós pagarmos pelo que nós fizermos. Então, não adianta colocar a culpa em ninguém, porque Deus sabe de todas as coisas. E, no fundo, nós sabemos também, através da nossa consciência. Todos nós temos esse senso de justiça, pois as leis de Deus, estão gravadas e nada apaga. Crianças, então para finalizar a aula de hoje, eu quero recordar a vocês que a nossa verdadeira vida é a espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que nós, crianças, não devemos se comportar, agir bem somente lá na casa espírita ou somente aqui no grupo Sementinhas ou perto da professora, perto da mãe, perto do pai. Não, nós devemos sempre ser honestos, agradecidos por tudo que nós temos e respeitosos, porque dessa forma nós estaremos cumprindo sim as leis de Deus e seremos cada dia mais alegres, ou seja,
Tchau! Vai pra lá, mau humor, nada de mau humor. Fazendo a coisa certa, nós seremos cada dia mais tranquilos, cada dia mais alegres. O mau humor não fará mais parte das nossas vidas. Então, agindo corretamente, teremos sempre dias bons, dias maravilhosos, porque nós sabemos na nossa consciência que estamos fazendo o que é o correto, que é seguindo as leis de Deus. Um grande beijo, crianças. Estou muito feliz com todas as análises de vocês. Sinto falta de algumas crianças que às vezes não postam os vídeos. Eu espero que vocês estejam assistindo e eu espero que na próxima semana a gente possa estar junto de novo, tá bom? Um grande beijo, uma excelente semana para todos nós.